Amados, a nossa mensagem de hoje, ela tem como título: Fui ungido para libertar os cativos. Você crê nisso? Você crê que você foi ungido? Para que o Senhor te ungiu? Para que você tem a unção de Deus sobre a tua vida? Esta é a mensagem. Eu creio que será uma mensagem que marcará a sua vida. É uma mensagem para você escutar muitas vezes. Esta mensagem vai estar no YouTube a partir de amanhã. Mas é uma mensagem para você guardar e ficar em seu coração. É uma mensagem realmente tremenda, poderosa. E Deus vai falar poderosamente com a sua vida. Amém? Então este é o título da mensagem: Fui ungido para libertar os cativos. Eu queria que você fechasse seus olhinhos e colocasse as tuas mãos sobre a tua cabeça. Coloca as tuas duas mãos sobre a tua cabeça. Feche os teus olhinhos e repita as palavras que o pastor Facchini vai dizer para você. Repita comigo: há poder em minhas palavras. Falarei palavras de vida e não de morte. Palavras de bênçãos e não de maldição. Palavras de vitória e não de derrota. Palavras de saúde e não de enfermidade. Palavras de prosperidade e não de miséria. Porque em minha boca há um milagre. Porque em minha boca há um milagre. Amém? Poderia saudar ao Senhor Jesus novamente com uma salva de palmas. Coloque isso em tua mente, em teu coração. A palavra de Deus diz que com a nossa boca nós podemos abençoar ou podemos amaldiçoar. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Mas a nossa fé ela é materializada quando nós falamos, quando ela sai da nossa boca. Então há poder em nossas palavras. Cuide do que você fala durante o teu dia. Profetize sobre o seu dia quando você levanta, que o seu dia vai ser uma bênção, que todas as coisas cooperarão para o teu bem. Seja um profeta de Deus, seja aquela pessoa que fale palavras de bênçãos, não de maldição para a sua vida. Amém, igreja? Vamos abrir a palavra do Senhor então em Marcos, capítulo 6, no seu versículo 5. Marcos, capítulo 6, no seu versículo 5. E o Senhor Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado, o Senhor Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Jesus, num certo momento do seu ministério, ele foi para uma determinada localidade e ali ele não realizou nenhum milagre. Qual é a diferença entre milagre e cura? A palavra de Deus fala de dons do Espírito Santo. E um dos dons do Espírito Santo é a operação de milagres. Milagre é você ressuscitar um morto. Milagre é um cego ver, um paralítico andar. Andar sobre as águas. Curar, né? Um leproso que foi curado da sua lepra. Isto é um milagre. É algo que vai contra a natureza. Que somente Deus pode fazer isso. A cura
Mas diz que ele curou algumas pessoas. Talvez algumas pessoas com cólica, com dor de cabeça, com febre, com virose. Algumas pessoas até foram curadas. Mas ele diz assim, exceto impor as mãos sobre alguns, poucas pessoas foram curadas, mas milagres nenhum aconteceram em determinada circunstância do ministério de Jesus. E Jesus ficou admirado pela incredulidade deles. Então parece que um ambiente onde há incredulidade, o Senhor não se manifesta com seu grande poder e com sua grande glória. Parece que é um ambiente, em algumas circunstâncias, o Senhor não se manifesta com todo o seu poder. Isso pode ser na igreja, pode ser na tua casa, no teu trabalho, em várias áreas das nossas vidas, em que o Senhor quer operar milagres, e esses milagres não acontecem em nossas vidas. E diz que o Senhor fica admirado. Você já imaginou nós termos a presença de Jesus em certo ambiente? E ele ficar admirado? Tamanha é a incredulidade das pessoas. Então um ambiente frio, um ambiente em que nós colocamos alguns obstáculos, alguns empecilhos, irá impedir o Senhor de realizar milagres. Operação de maravilhas. Você pode se assentar. Marcos, capítulo 6, versículo 1. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade. O Senhor estava na Galileia e foi para a sua cidade, aonde foi considerado Jesus o Nazareno, a cidade de Nazaré. E Jesus então foi acompanhado dos seus discípulos. Eu fico imaginando, quando você sai da sua cidade, em uma determinado momento da sua vida, você retorna para a sua cidade. E Jesus retornou. Você imagina como é que estava o seu coração, as suas emoções. Ele ia rever aquelas pessoas que o viram crescer. Muitas pessoas que ele levou, talvez, a sua cadeira, a sua mesa que ele fez, porque os filhos acompanhavam a profissão do pai. José era um carpinteiro. E provavelmente em muitas daquelas casas, Jesus chegou numa casa, só vou fazer uma situação. Jesus entrou numa casa e o dono da casa, entra aí, Jesus, o que tu veio fazer? Eu vim trazer aqui a cadeira que o pai mandou trazer para vocês. Tá bom, Jesus, quanto é que eu devo? Não, depois você está lá com o pai. Tá bom, eu falo com o teu pai, com o teu filho, com o teu pai depois, José. Então, Jesus retornou para a sua cidade. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres? Como é que ele faz esses milagres? Aquele pessoal da sinagoga conheceram a Jesus, viram o menino Jesus, o jovem Jesus. Agora este Jesus retorna para a sua cidade, vai na sinagoga, começa a ensinar. Mas como? Mas quem foi o rabino, quem foi o mestre de Jesus,
para que ele pudesse falar com essas coisas tão tremendas. E aquilo admirou todos aqueles judeus. Eles ficaram admirados, tamanha era a sabedoria do Senhor Jesus. E estes milagres que ele faz, como é que ele consegue fazer estes milagres? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Não estão conosco as suas irmãs? E ficavam ainda escandalizados por causa disso. Mas como? Ele é o carpinteiro. Nós o conhecemos. Aí Jesus, ele lhe disse: só entre sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Parece que quando ele volta para a sua cidade ou para a sua casa, no meio da sua família, aquelas pessoas não o honram como deveria ser honrado. Passa a haver incredulidade da parte daquelas pessoas. E não pôde ali fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados e ensinando. Eles viram a Jesus como carpinteiro, não como filho de Deus que veio para salvar o mundo. Eles viram a Jesus como filho do seu José, como filho da Dona Maria, como o irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão. Eles não viram a Jesus como o ungido por Deus para curar os enfermos e fazer grandes milagres ali. Aquilo fechou o coração deles, a tal ponto de Jesus dizer que só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, que um profeta não tem honra. Muitas vezes, o filho não vê o seu pai como o sacerdote de sua casa. E aquele que imporá a mão sobre o seu filho e o abençoará, derramará suas bênçãos sobre o seu filho, sobre os seus filhos. Às vezes o filho, ele quer ser amigo do pai, ou banalizou tanto, sempre vendo o pai, e não consegue ver o pai com a sua autoridade espiritual como sacerdote do lar. E ali vem a incredulidade no coração do filho. Porque o pai está ali para abençoar. A esposa, que não vê o seu esposo como o seu cabeça, como o seu libertador, como o sacerdote de casa. E ali cria um ambiente de incredulidade. E o milagre, as coisas não acontecem naquela casa. O membro da igreja, que não vê a autoridade do diácono sobre ele, quando o diácono pede para estacionar o carro em tal lugar. Ou quando o diácono traz para você se assentar numa cadeira, e você nega essa autoridade do diácono. E se esquece que o diácono foi ungido por Deus para
tal função na igreja. Os pais que muitas vezes não veem a autoridade do professor na escola bíblica dominical sobre o seu filho. Que às vezes o professor pode chamar a atenção do seu filho, para o seu filho não estar se comportando adequadamente dentro da sala de aula, ou por não ter feito as tarefas que foi dada para fazer. Aí o pai não vê que esse professor tem uma autoridade sobre o seu filho. Os pais dos jovens, dos adolescentes aqui da igreja, que muitas vezes não vê a autoridade que as pessoas que lhe deram os seus filhos foram ungidas pelo Senhor para liderar os seus filhos. E aí se cria um ambiente de incredulidade. Aquele que vê o seu líder de GP, de grupo pequeno, de célula, só como amigo, como irmão muitas vezes, e não como aquele que Deus colocou para liderá-lo, para cuidar da sua alma. Muitas vezes não valorizamos os nossos cantores, músicos, escritores da igreja, pregadores da nossa igreja. Por quê? Porque estão no dia a dia conosco. Talvez a gente não imagina que Deus está levantando profetas, pastores, líderes. E parece que os dos outros têm mais valor do que os da nossa própria casa. É o filho que se converte dentro de casa. Talvez o filho era um problema na casa, mas aquele filho se converte, ele passa a ser luz dentro daquela casa. E aí ele não passa a ser honrado dentro da sua própria casa, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Ele fala, as pessoas fecham o seu ouvido. Alguns pensam que honrar o seu líder espiritual é um ato indigno e muitas vezes de bajulação. Mas esquece que foi o Senhor que o colocou ali. Você sabe quando acontece um milagre? Qual é o ambiente que acontece um milagre? Quando há um ambiente de confiança. O prazer e a alegria de Deus é que nós confiamos nele. E passamos a confiar nas autoridades que Deus coloca sobre nós. E diz que o Senhor Jesus fica admirado com a nossa incredulidade. Eu fico imaginando como é que o Senhor Jesus, Ele nos vê quando agimos com incredulidade, com dúvidas, com descrença, com desconfiança. O Senhor está aqui para operar. O Senhor está aqui para fazer uma grande obra. E às vezes a gente olha para algumas pessoas, mas eu converso com ele todo dia, mas Deus vai usá-lo. Deus vai usá-lo. Mas ele não é o carpinteiro. Mas ele não é o filho do seu José, da dona Maria. Como assim que ele vai querer fazer milagres sobre a minha vida? Quando o Senhor disse para Moisés, Moisés envia 12 espias para a terra prometida, que eu vou dar a vocês. Moisés chamou os 12 espias, antes de tomar a terra prometida, porque ele precisava conhecer os seus inimigos. Moisés foi bem explícito para eles: olha, vocês vão lá,
olhem a terra, verifique se tem exército, tamanho do exército, se tem fortalezas, se tem muros as cidades são edificadas, verifique as plantações, a terra, a geografia, me tragam todas as informações que nós precisamos para atacar esses inimigos. Mas dos 12, 10, eles passaram 40 dias lá na terra. Mas 10 vieram com desconfiança, com incredulidade, com sementes de dúvidas. E essas sementes de dúvidas, esses 40 dias de semente de dúvidas, tornou-se em 40 anos de dor, de sofrimento. Aí eu fico imaginando assim, o que significa um dia de dúvida na nossa vida, de descrença, de incredulidade? O que significa isso para os anos superiores, os anos que virão adiante de nós depois? Você já parou para pensar como é que Deus nos olha diante da incredulidade, diante da dúvida? O que significa uma semente de um dia de incredulidade? Ali cada dia se transformou em um ano. E aquele povo peregrinou 40 anos no deserto. Deus se irou, tamanha foi a descrença, a incredulidade daquele povo. Então Deus, Ele se ira com a nossa incredulidade. Jesus ficou perplexo. Ele passava por todos os lugares, ele ressuscitava mortos, os cegos viam, os paralíticos andavam, os leprosos eram limpos, e de repente ele chega na sua cidade, ele não consegue fazer nenhum milagre, porque o povo estava incrédulo. Olhar a Jesus como o carpinteiro, olhar a Jesus como o filho do seu José, como o irmão de Tiago, como irmão de Judas, como irmão de Simão. Então Deus, Ele reage tanto à incredulidade, quanto Ele reage à nossa fé. A nossa incredulidade vai produzir uma reação em Deus. E a nossa fé também vai produzir uma reação da parte de Deus. Então cada semente que nós somos semeadores, irmãos. Nós somos semeadores. Nós sempre estamos semeando. O poder das sementes. O pastor trouxe uma mensagem sobre isso. Se você não escutou, é importante você escutar. O poder das sementes. Tudo que o homem semear, também colherá. Eu posso trazer a minha oferta e trazer com incredulidade. E se eu trago com incredulidade, essa semente não produzirá aquilo que o Senhor queria produzir. Eu trago o meu dízimo, mas se eu trazer com incredulidade, esse dízimo não produzirá aquilo que o Senhor queria produzir em nós. Então cada ato que eu faço para o reino de Deus, tem que existir fé da minha parte. Quando o pastor ou o pregador daqui da noite, que estiver no altar, diga assim: filho, você que está enfermo, coloque as mãos sobre a sua enfermidade. Não, mas esse menino que está pedindo isso, eu vi ele crescer, eu dei aula para ele. E ele está pedindo para eu colocar a mão sobre a enfermidade? Jamais. O Senhor vai operar através dele. Então nós colocamos alguns obstáculos para Deus operar. E se tem uma coisa que eu percebo, irmão, na nossa igreja, aqui tem uma coisa chamada espírito de liderança. Deus está levantando muitos líderes nesta igreja. Muitos homens e mulheres ungidos. Eu sei que daqui sairão muitos escritores,
pregadores, líderes de igreja, líderes ali na sociedade. Porque eles já estão sendo preparados na liderança desde a sua pré-adolescência. Você já parou para pensar um adolescente liderando um grupo pequeno e ele consagrando uma Santa Ceia, servindo a Santa Ceia, pregando sobre a Santa Ceia? O que será desses adolescentes que já, desde a sua adolescência, já é ensinado eles a liderar, a pregar, a compartilhar uma palavra? Quando eles chegarem na faculdade, numa empresa, que eles precisarem falar, se comunicar, liderar, isso não será problemas para eles. Talvez muitos que estão aqui pregando, você já deu aula para eles, você já foi líder deles e hoje eles estão numa outra posição. Mas não olhe para eles com descrença. Mas ele não é o carpinteiro? Ele não é o filho do seu José? O filho da Dona Maria? Então nós rotulamos as pessoas. Jesus estava rotulado. Ele saiu da sua cidade rotulado, carpinteiro. Saiu rotulado, o filho do seu José, o filho da Dona Maria. Então nós rotulamos as pessoas. E é interessante, irmãos, que muitos líderes da nossa igreja, muitas pessoas da nossa igreja, são muito chamados ali fora para pregar, para tocar, para cantar. Por quê? Porque às vezes lá fora valorizam mais o que nós temos aqui dentro do que nós mesmos que estamos aqui. Aquela cidade, quando Jesus retornava, era para aplaudir Jesus. Era para exaltar Jesus. O Filho aqui da nossa terra, onde nós vimos crescer, Ele é o Salvador do mundo. Mas ao contrário, colocaram obstáculos. No livro de Isaías, capítulo 61, você poderia abrir. Tem uma passagem do profeta Isaías. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres, as boas notícias para os pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Ele me enviou. Existem dois tipos de pessoas na terra: os libertos e os cativos. Qual dos dois tipos de pessoas você pertence? Se você é dos libertos, o Espírito do Senhor está sobre ti para libertar os outros. Então há dois tipos de pessoas sobre a face da terra: os libertos e os cativos. Mas que tipo de cativeiro as pessoas podem estar? Enfermidade, falência, dívidas, ódio, inveja. A pessoa pode estar aprisionada em sentimentos de vingança, de ódio, muitas vezes endividado, muitas vezes em enfermidade. Tantas coisas podem nos tornar cativos. O ministro. Quem é o ministro? A nossa igreja trabalha para que todos sejam ministros.
Nós temos o nosso curso comprometido com a membresia. Depois ele faz o curso comprometido com a maturidade, que nós queremos que ele seja maduro, bons hábitos. E depois nós fazemos o curso comprometido com o ministério, aonde ele se torna um ministro do Senhor. O ministro, nós que estamos aqui, você que é ungido pelo Senhor, é chamado para libertar pessoas. O ministro, ele é chamado para libertar pessoas. Eu vou usar uma frase, talvez alguns não vão concordar, mas nós não somos chamados para sermos amigos, somos chamados para libertar as pessoas. Essa é a nossa função, libertar os cativos. Foi por isso que o Senhor me libertou. Os cativos são consumidos pelos grilhões. Tudo que o cativo pensa são nas correntes, nos grilhões que os aprisionam. Por isso que os cativos, preste atenção que o pastor Joaquim vai dizer agora. Por isso que os cativos não querem palavras de conforto. Por isso que os cativos querem palavra de conforto e não de libertação. Você já percebeu isso? As pessoas que são acorrentadas pela inveja, pelo ódio, raízes de amargura, se elas são cativas de algo, presas, elas não querem palavras de libertação, elas querem palavras de conforto. Só venha confortá-las, elas não querem ser libertas, elas querem o conforto. E os cativos nunca reconhecem os seus libertadores. Verdade, irmãos. Quem é cativo, ele não reconhece o seu libertador. Os israelitas não reconheceram a Moisés. Não aceitaram Moisés como seu libertador. Então os cativos, eles não reconhecem o seu libertador. Os nazarenos não receberam a Jesus como seu libertador. Os fariseus não identificaram a Jesus como seu libertador. Mas se o Espírito do Senhor está sobre mim, eu vejo algo que os outros não veem. Presta atenção. Quando o Espírito do Senhor está sobre mim, eu vejo o que os outros não veem. Eu posso ver anjos, enquanto outros veem fantasmas, espírito reencarnado, alma penada. Eu vejo as promessas, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, enquanto os outros veem a miséria, as enfermidades, o desânimo, a derrota, o desemprego. Eu vejo as correntes sobre os cativos. Você já percebeu que nós que temos o Espírito do Senhor sobre nós, sobre a gente percebe as pessoas acorrentadas, e isso dói na nossa alma. Nós ficamos tristes. Isso é uma dor na nossa alma quando nós encontramos as pessoas aprisionadas no seu cativeiro. Porque nós vemos um mundo espiritual. Eu ouço o que os outros não ouvem. Eu vejo o que os outros não veem. No seu ministério, como ungido do Senhor, nunca se esqueça, você vê o que os outros não veem. Você não pensa como os outros pensam. Você pensa diferente das pessoas, dos outros. Você vive numa outra dimensão.
Claro, você vive numa outra dimensão quando você é ungido pelo Senhor. Os seus pensamentos, o seu olhar, o seu ouvir, eles são sobrenaturais porque são ungidos pelo Senhor. Você não é uma pessoa mais comum como os outros. Você não se submete à autoridade de Satanás, à autoridade satânica. Ao contrário, você liberta as pessoas do poder e do jugo de Satanás. Porque você é ungido por Deus. Onde você vai, filho, preste atenção. Onde você vai, você leva Deus com você. Porque você tem o Espírito do Senhor. Onde você vai, você leva a Deus. Você se torna luz em qualquer lugar que você vai. Você entra numa loja, ali você é luz naquela loja. Você chegou no teu trabalho, você é luz. Você chegou na sua casa, você é luz. Aonde você vai, você leva o Espírito do Senhor, você leva o nosso Deus. Você é uma pessoa importante para o reino do Senhor. Deus está entrando nesses lugares onde você vai, e a história desses lugares passam a mudar. Porque aonde Deus está, coisas boas acontecem, e você é ungido do Senhor. Você foi ungido, escolhido, você tem o poder do Espírito Santo. Olha o que diz a palavra de Deus: o Senhor enviou-me, o Senhor me enviou. Os cativos, eles nem sempre chamam por você. Os cativos não chamam, por isso que o Senhor te envia. Os cativos não irão buscá-lo, os cativos não irão reconhecê-lo. Por isso que nós somos enviados. Nós somos enviados. E você está pronto para ser enviado? Você está pronto? Fique de pé, igreja. Feche teus olhos. Antes de fechar os teus olhos, olhe para as suas mãos. Essas mãos, o que você olhasse para elas? Essas mãos têm o óleo da unção. Essas mãos são ungidas. Essas mãos são para salvar, para curar, para libertar. Essas mãos são para ser usadas pelo Senhor. Eu queria que você colocasse essas duas mãos sobre a tua cabeça agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E o Senhor vai se lembrar, ou melhor, o Senhor vai te lembrar quem você é. O Senhor vai te lembrar para que Ele te chamou. Continue com os seus olhos fechados. Eu sei que o teu coração está se acelerando. Algumas pessoas estão sentindo um calor nas mãos, outro um calor na cabeça. Repita com o pastor Facchini: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me enviou para libertar
os cativos e dar liberdade aos prisioneiros que estão nas trevas. Para isso o Senhor te chamou, meu filho. Você poderia dar uma salva de palmas para o Senhor? Isto. Lembre-se. Lembre-se. Ora na barala suni candarina barala sunaba. Lembre-se. Aleluia. Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Ele me enviou. Você pode se assentar, igreja. É muita unção deste lugar. Lembre-se, os cativos não reconhecem o seu libertador. Os cativos, eles não buscam o seu libertador. Por isso que o Senhor te envia. Por isso que você é ungido para levar as boas novas aos pobres. Para libertar os cativos. Para curar os que estão com o coração quebrantado. Nunca coloque obstáculo em ninguém, irmãos. Não rotule ninguém. Nós somos especialistas em rotular as pessoas. Vem a pessoa, você já rotula. Ela é baixinha. Ela é alta demais. A cor da pele. É pobre, não tem cultura, é o filho do seu José, é o filho da Dona Maria. Eu o vi crescer, não rotule ninguém, porque Deus, Ele chama quem Ele quer, Deus unge quem Ele quer. Nós temos chamados específicos dentro da igreja, ministérios específicos. Mas a unção tem que estar em todos nós. Todos nós somos ungidos pelo Senhor para fazer algo na sua obra. E nós temos que cuidar para que o nosso coração não seja como aquela cidade de Nazaré, que só olharam para Jesus como o carpinteiro, como o filho do seu José, como o irmão de Judas, de Simão, de Tiago. Nós temos que cuidar, porque o Senhor se admira quando nós estamos incrédulos. Olhe para o teu pai como o teu sacerdote no lar para te abençoar. Olhe para o teu líder de GP como um ungido que Deus colocou ali para cuidar da sua vida. É porque muitas vezes nós já especificamos como é que tem que ser um pastor. Já especificamos como é que deve ser um líder de GP. Já especificamos como é que deve ser o líder dos jovens, o líder dos adolescentes. Nós já dissemos que tem que ser assim. E quando não é como nós rotulamos, nós fechamos o nosso coração. E nos tornamos incrédulos.
Quero chamar os nossos pastores para vir aqui na frente para nós consagrarmos a ceia e servirmos a ceia do Senhor. Sobre esta mesa, diante de nós temos os elementos da ceia do Senhor. Esse é um ordenamento de Jesus. Jesus deixou alguns ordenamentos. Dentre esses ordenamentos está a ceia, uma ordem bem expressa de Jesus, bem como o batismo nas águas, que é um ordenamento. E aqui nós temos um memorial. Para que serve um memorial? Para nós nos lembrarmos de um fato. A cidade tem os seus memoriais, para se lembrar de batalhas, de guerra, de algum homem, ou como é que uma sociedade foi feita. Então nós temos muitos memoriais nas nossas cidades. E o Senhor Jesus então nos deixou um memorial que é o pão e o vinho. O pão simboliza o seu corpo e o vinho que simboliza o seu sangue. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então nós fazemos isto em memória dele. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso também em memória de mim. Porque toda vez que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que eu venha. Jesus disse que isso aqui é um novo cálice do meu testamento. Lembrando que o Senhor, ele fez duas alianças com o homem, aliança de sangue, uma aliança de morte, aonde tinha que haver derramamento de sangue. A primeira aliança que Deus fez está no Antigo Testamento, aonde quando o homem pecava, ele tinha que buscar um cordeiro branco, sem mancha, não podia ser aleijado, tinha que ser perfeito. E esse cordeiro então era sacrificado no lugar do pecador. Em vez de morrer o pecador, morria-se o cordeiro. O cordeiro então substituía o homem ou a mulher que tinha pecado. Ele colocava a mão sobre o cordeiro, pedia perdão dos seus pecados, olhava para o céu, e aí aquele pecado era transferido para o cordeiro. E aquele cordeiro então ele era sacrificado no altar de holocausto. E depois o sumo sacerdote levava todo aquele sangue de todos os cordeiros que foram mortos, ele apresentava para Deus e fazia a intercessão do povo, pelo povo. E assim foi até o Senhor Jesus Cristo se apresentar. Quando Jesus veio, a primeira coisa que João Batista identificou em Cristo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora Deus estava fazendo uma nova aliança. É que, como Jesus disse, este cálice é um novo testamento no meu sangue. Este cálice é um novo pacto de sangue que Deus está fazendo com os homens. Não será mais agora cordeiros que serão mortos. Eu serei o próprio Cordeiro de Deus, que será sacrificado pelo pecado de todo o mundo.
Jesus, ele era puro, santo, sem mancha, sem pecado, macho. Ele nunca conheceu o pecado, nunca, nunca. Ele tinha intimidade com o Pai, com o Espírito Santo. Não sei se você já percebeu que Jesus, sendo Deus, mas quando se fez homem, Jesus orava. Pasmem, filhos, Jesus orava. Jesus se recolhia para os montes e passava a noite em oração. Quando ele estava muito atribulado, cheio de serviço, ele deixava todo mundo e ia para orar. Jesus orava e buscava o poder do Espírito Santo. Se Jesus, sendo Jesus, orava, você imagina nós. Ele não precisava orar. Mas como ele se fez homem como nós, como ele abriu mão da sua divindade, ele aniquilou-se, esvaziou-se de sua divindade, ele se tornou homem como nós. Então, como homem, ele precisava buscar o Pai. E antes de ir para a cruz, ele disse para o Pai: Pai, se for possível, olha, se for, afasta-te de mim este cálice. O cálice, dentro da Bíblia, um dos símbolos do cálice é a ira de Deus. O Cristo, ele e o Pai, eles tinham intimidade, eles eram um, ele dizia: eu e o Pai somos um. E quando ele estava na cruz, ele conheceu o pecado, ele nunca conheceu o pecado. Ele nunca desafiou a autoridade do Pai. Ele nunca desafiou a autoridade do Espírito Santo. Ele nunca desafiou a autoridade de ninguém sobre a terra. Ele era um homem puro, santo, sem pecados. O primeiro Adão estava no paraíso, mas o primeiro Adão trouxe morte para nós. A palavra de Deus trata Jesus como o último Adão que trouxe vida e vida eterna para nós. Ele também foi um Adão, Jesus. Adão foi tentado no paraíso e pecou. Jesus foi tentado no deserto e não pecou. Então ele não conheceu o pecado, mas quando ele estava na cruz, a palavra de Deus diz: maldito aquele que for pendurado numa cruz. Ele se tornou uma maldição. Ele trouxe o pecado da humanidade inteira. Todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Naquele momento ele disse: Pai, por que me abandonaste? Naquele momento o filho se separou do Pai. Houve uma ruptura. O pecado criou um abismo entre o Pai e o Filho, porque o Pai olhava para o Filho em pecado. Ele nunca viu o seu filho em pecado, mas ele trouxe os nossos pecados. E aí houve a ruptura entre o Pai e o Filho. Eli, Eli sabachthani. Pai, por que me abandonaste? E lá no templo, onde os sacerdotes entravam com o sangue dos cordeiros, eles entravam num lugar chamado lugar santíssimo. Lá eles imolavam os cordeiros. Lá eles faziam aquilo que fazia parte de uma aliança que Deus tinha feito para os homens. Eles estavam lá cumprindo aquela aliança que Deus mandou. E eles levavam lá o sangue dos cordeiros e apresentavam para Deus no lugar santíssimo. E tinha um véu, uma cortina que separava aquele lugar santíssimo. E eles colocavam aquele sangue sobre a arca da aliança, que tinha um propiciatório. Ali eles derramavam o sangue e eles faziam intercessão pelo pecado do povo. Mas quando Jesus estava na cruz,
Diz a palavra de Deus que o véu se rasgou. Acabou-se a antiga aliança. Nós temos acesso direto ao Pai. Jesus se tornou o sacrifício e Jesus se tornou o sumo sacerdote. Ele se tornou as duas coisas ao mesmo tempo. Então nós temos que o lugar santíssimo representa a presença de Deus. E nós temos acesso ao Pai quando Jesus diz, eu sou o caminho. Quando ele está dizendo o caminho, está dizendo o seguinte, ó, o caminho para chegar no lugar santíssimo, agora eu conduzo vocês ao lugar santíssimo. Eu sou o caminho. É isso que Jesus quis dizer quando eu sou o caminho. Jesus então tomou os nossos pecados. Houve trevas sobre a terra. A terra não conseguia suportar a morte do seu Criador. A terra, sua criação, foi impactada pela sua morte. Houve terremoto, houve trevas sobre a terra, houve mortos que ressuscitaram no cemitério. Foi o maior evento da humanidade até hoje, quando o seu Criador, Ele tomou o nosso lugar e morreu por nossos pecados. Eu queria que você se sentisse feliz e alegre, porque o próprio Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Não olhe para Jesus como carpinteiro. Não olhe para Jesus como filho do seu José e da dona Maria. Olhe para Jesus como teu Salvador, o teu libertador, aquele que te ungiu, aquele que te envia, aquele que te dá autoridade, te capacite. Olhe para Jesus de outra forma. Não olhe Jesus naquele quadro bonito, com os olhos azuis. E não é esse Jesus. O Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus, Ele tem poder. Ele te dá autoridade sobre as hostes espirituais da maldade. Mas Jesus orava, Ele se santificava, e Ele disse que o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas esse mesmo Espírito está sobre ti. Não haja como incrédulo. Não rotule as pessoas que Deus envia para abençoar a sua vida. Não, eu não falo com ele porque ele é negro. Não, porque ele é branco demais. Não, porque ele é baixinho. Não rotule as pessoas. Quando o Espírito de Deus unge, filho, milagres acontecem. Que Jesus não possa ficar admirado da tua incredulidade. Não fique incrédulo, mas seja crente, crente na palavra do Senhor. Aqui então nós temos os elementos, o corpo e o vinho, nós vamos consagrá-lo. A palavra de Deus diz, examine-se o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Jesus disse isso. Então você vai se examinar. E depois você vai comer o pão. Você vai beber o cálice. Chame o pecado pelo nome. Não peça perdão atacado. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, pecado tem nome. Diga o que você pecou. Jesus está te dando uma nova oportunidade de recomeçar, de reconquistar. Esse é o nosso Deus. Para Deus nada é impossível. Hoje é noite de perdão. É a noite de você perdoar o teu filho, perdoar o teu pai, perdoar o teu irmão, perdoar o teu pastor, perdoar o teu líder, do líder perdoar o seu discípulo. Hoje é noite de perdão, de restauração, de reconciliação. Hoje é noite de milagre, é noite de alegria, é noite de vida. Quantos testemunhos nós temos aqui de pessoas que depois da Santa Ceia se reconciliaram com seus pais, com seus irmãos. Quantos irmãos que não se falam por uma cerca que dividiu a terra, e a cerca era mais para a esquerda que para a direita, os irmãos não se falam. Quantos não se falam
por herança, por tantas coisas, irmãos. Aí você se torna um cativo. Quem é ungido, ele não é cativo de nada, ele é um libertador. Ele é enviado para libertar. Se ainda você está cativo, você precisa de alguém para te libertar. Deus vai enviar alguém para te libertar. E quando Deus enviar o teu libertador, reconheça Ele como teu libertador. Não rotule Ele, mas Ele é só um carpinteiro. Ele é só o filho do seu José e da Dona Maria. Não rotule. Porque nós aprendemos nesta noite que os cativos não reconhecem o seu libertador. E os cativos não buscam o seu libertador. Por isso que o Senhor o envia. E o Senhor enviará. Se você está cativo, com o teu coração amargurado, com ódio, cativo na enfermidade, cativo na dívida, cativo de tantas coisas, ei, esta é a noite da tua libertação. O perdão liberta. Qualquer pessoa aqui, independente da sua igreja, se você é de outra igreja, se você não frequenta igreja nenhuma, nós não vamos dizer quem deve e quem não deve cear. Isso é a sua consciência. Por isso que Jesus disse: examine-se o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Então você vai se examinar e você vai comer o pão, vai beber o cálice, você vai pedir perdão e o Senhor te perdoará e te lavará com o sangue derramado lá na cruz. Senhor, nós consagramos estes elementos, o pão que simboliza o teu corpo e o vinho que simboliza o teu sangue. Em nome de Jesus, amém.